aprender português. Bom dia a todos. Sentem. Olá, bom dia a todos, meus alunos, ouvintes e telespectadores da Rádio Televisão Timor-Leste. Eu sou Romário Freitas Marques, professor da disciplina de língua portuguesa para o 12º ano no programa de CT1 e CSH. Nesta edição foi a primeira edição da nossa escola secundária geral Amigos de Jesus em Taibesi, Dili, Timor-Leste. O conteúdo de hoje que vamos abordar é o conteúdo de oração subordinada adjetiva. Neste conteúdo, tem ligação no conteúdo que nós abordamos na última aula ou no início da nossa aula, que se chama o conteúdo da oração subordinada substantiva. Por isso, vocês podem me apresentar o conteúdo, o que é oração subordinada. Muito bem. É uma oração que liga a outra oração, ou é uma oração que conecta a outra oração. Então, passamos diretamente para a nossa aula de hoje. Nós tratamos sobre o conteúdo da oração subordinada adjetiva. Acompanha com as folhas que eu já distribuí-vos. Toma atenção. A oração subordinada adjetiva é uma oração que depende da oração principal. Ela pode caracterizar ou exemplificar o sentido de um substantivo na oração principal. Isto que nós chamamos a oração subordinada adjetiva. Entenderam? Entendemos. Muito bom. Na oração subordinada adjetiva, é uma oração que liga, ou é uma oração que conecta uma oração principal e oração adjetiva. Por isso, os elementos que ligam, ou os elementos que nós utilizamos para conectar a oração subordinada adjetiva é um elemento da pronome relativo. É um pronome relativo que faz a conexão uma oração principal e oração subordinada adjetiva. Na oração subordinada adjetiva, são apenas dois tipos, como uma das orações que é chamada restritiva e outras que são chamadas explicativas. Passamos diretamente para a oração subordinada adjetiva. Restritiva. Na oração subordinada adjetiva restritiva, é aquela que restringe ou limita o significado do substantivo. Esta oração não é separada por vírgula. A oração não é separada por vírgulas. Eu vou dar um exemplo. Veja o exemplo. O aluno que estuda passou no exame. Este é o exemplo da oração subordinada adjetiva restritiva. Porque a oração não é separada por vírgulas. Compreenderam? Compreendemos. A Olivia, ainda tem perguntas? Sim. Sou a Olivia. Em relação à função, disse que a oração subordinada adjetiva depende da oração principal. Nos exemplos dados pelo professor, como podemos identificar a oração que depende da oração principal? O que caracteriza? Muito bom.
É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Qual é a parte da oração que caracteriza a oração principal? Para identificar a oração subordinada adjetiva restritiva, ou para identificar uma oração que caracteriza na oração principal, em primeiro nós identificamos o elemento de ligação. É um elemento de pronome relativo, não é? É um pronome relativo. Então, o elemento de pronome relativo é sempre acompanhado com o verbo, que está no meio da oração, ou está no meio da frase. Por isso, as partes que estão no meio da frase, as partes que estão no meio da oração, nós chamamos uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque restringe o sentido de um substantivo que está na oração principal. Por isso, nesta parte que estuda, é que nós consideramos uma oração subordinada adjetiva restritiva. E o outro, nós chamamos a oração principal. Entendeu, Olivia? Muito bem. Continuamos a nossa aula. Passa para a oração subordinada explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa é uma oração que acrescenta uma explicação. É uma oração que acrescenta uma explicação, mas ela é sempre separada com vírgulas. Por isso, a separação das vírgulas em que explica o sentido da oração principal. Veja o exemplo aqui. Os alunos que estudam passam no exame. Nesta oração é sempre separada por vírgulas. É sim ou não? Sim. Então, as orações que sempre separaram com vírgulas, nós chamamos de oração subordinada adjetiva explicativa. Entenderam? Entendemos. Ainda ter dúvidas? Muito bem. Chamo-me Marília Fátima Osfini da Silva. Professor, pode dar outro exemplo sobre oração subordinada adjetiva explicativa? Oração subordinada adjetiva explicativa. Muito bom. A pergunta da Marília, dar outro exemplo na oração subordinada adjetiva explicativa. Nesta parte, não é? Explicativa, não é? Veja o exemplo. Neste exemplo, vocês tomem atenção. O professor que ensina bem é dedicado. Então, nesta oração é sempre separada com vírgulas. Por isso, na oração subordinada adjetiva explicativa, explica o sentido da oração principal, ou explica o sentido de um substantivo que aparece na oração principal. Entendeu, Marília? Muito bem. Ainda ter dúvidas? Não. Então, o professor tem uma pergunta para vocês.
Quem pode perguntar? Posso perguntar? Posso responder? Desculpe. Hoje, o professor já explicou sobre o elemento de ligação na oração subordinada adjetiva, não é? Então, qual é o elemento que podemos ligar na oração subordinada adjetiva? Cristalino. Chamo-me Cristalino César Martins da Costa e eu vou responder sobre a pergunta do professor. O elemento do pronome relativo que é usado a frase da oração subordinada adjetival são as palavras que, quem, onde, cujo e o qual. Muito bom. São que, onde, quem, cujo, o qual. Muito bem. Esses são os elementos de pronome relativo para ligar uma oração subordinada adjetiva. Então, meus estudantes, eu vou resumir com o conteúdo da oração subordinada adjetiva. Na oração subordinada adjetiva é uma estrutura para organizar uma oração e formada por antecedente, acrescenta mais pronome relativo, mais verbo e um objeto para concretizar uma oração subordinada adjetiva que pertence na explicativa ou restritiva. Estudantes, ouvintes e telespectadores, vamos fazer um pouco pausa. Depois disto, vamos continuar a nossa aula. Aprender Ouvintes, telespectadores e meus alunos, retomamos a nossa aula novamente. Nesta parte, nós passamos para a atividade de pós-leitura ou exercícios. Por isso, eu já preparei algumas atividades que eu já distribuímos para vamos resolver conjunto. Na primeira pergunta do exercício que eu já preparei, quem pode responder? No questionário número 1. Ana, que caminhava todas as manhãs para a escola, não desistiu nas aulas. Quem pode responder nesta pergunta? Muito bem. Primeiro, bom dia. Eu sou Sônio Reis, o aluno do 12º ano CT1. Em relação com a pergunta que já foi dada pelo professor, eu só queria dar a resposta sobre isto. Esta oração que já foi dada pelo professor está na oração subordinada adjetiva explicativa, porque esta oração está separada por vírgula e dá informação completa sobre o sujeito Ana. Muito bem. Obrigado, Sônio. A resposta está correta. Passa para a segunda pergunta. Toma atenção à pergunta. Os alunos que apoiavam ajudaram a continuar. Quem pode responder nesta pergunta? Passa o microfone. Bem, eu sou Dória Siqueira. Eu vou responder a esta pergunta. Nesta oração está na oração subordinada adjetiva restritiva, porque a oração não separada com vírgula e dar informação sobre o sujeito. Muito bom. A resposta está certa. Por isso, eu vou repetir a resposta, né? Eu vou repetir a resposta. A resposta nesta frase está na oração subordinada adjetiva restritiva, porque na oração, a frase ou na oração não é separada por vírgulas. Por isso, nós chamamos a oração subordinada adjetiva restritiva. Muito bem. Passa para a terceira pergunta. A educação que abre novas oportunidades transforma vidas. Quem pode responder esta pergunta?
Bem, eu chamo-me Teixa Corterial de Russo. Eu vou responder a questões número 3. Nesta oração, está na oração subordinada adjetiva explicativa, porque a oração que é separada com vírgulas. E dá informação sobre a educação. Bom, a resposta está correta. Nesta oração, está na oração subordinada adjetiva explicativa, porque a oração subordinada adjetiva explica o sentido de um substantivo que aparece na oração principal, que é a educação. Questionário seguinte. Os alunos que erram aprendem mais. Quem pode responder a esta pergunta? Bem, eu sou Agostinho e eu quero responder à pergunta número 4. Aqui diz, os alunos que erram aprendem mais. Nesta oração está na oração subordinada restritiva, porque a oração não está separada com vírgula. Bom, muito obrigado, Agostinho. Nesta oração está na oração subordinada adjetiva restritiva, porque não está separada por vírgulas. Por isso que nós chamamos a oração subordinada adjetiva restritiva. E última pergunta. A esperança que mantinha Ana firme dava-lhe coragem. Quem pode responder esta pergunta? Bem, eu sou Nisaquela Naldinha Silveira Pereira Correia. Eu quero responder a pergunta número 5. Nesta oração está na oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela não separada na vírgula. Muito bom. Porque nesta oração não é separada por vírgulas. Por isso, nós chamamos a oração subordinada adjetiva restritiva. Muito bem. Já aprendemos a oração subordinada adjetiva nos tipos de explicativa e restritiva. Por isso, ainda tem uma relação no conteúdo que se chama pronome relativo. Um pronome relativo também é um conteúdo gramatical que se acrescenta nesta oração, ou nesta parte. Na oração subordinada adjetiva é sempre tem uma ligação de um conteúdo de pronome relativo. Por isso, vamos tratar o elemento de pronome relativo. Como já disse, ou como já perguntou o aluno Cristalino, os elementos que utilizam na oração subordinada adjetiva são que, quem, onde, cujo e qual. Então, eu vou exemplificar os elementos de cada um. No elemento quem, para utilizar na oração subordinada adjetiva. O aluno, quem venceu, recebeu prêmio. Então, qual é o elemento? Quem. Então, o elemento quem é para conectar, é para ligar uma oração subordinada adjetiva e oração principal. Por isso é que nós chamamos uma oração subordinada adjetiva um dos elementos do pronome relativo. Em seguida, o elemento onde. Como é que nós utilizamos o elemento onde para a elaboração da frase ou a elaboração da oração? Então, a escola onde estudo é grande. Então, qual é o elemento? Onde. Então, o elemento onde está no elemento do pronome relativo. Por isso, nós utilizamos na oração subordinada adjetiva a escola onde estudo é grande. Por isso, o elemento é onde, né? Em seguida, o elemento cujo. Como é que nós utilizamos o elemento cujo para formar uma frase na oração subordinada adjetiva? O livro cujo autor é famoso vendeu muito. Qual é o elemento? Cujo. Muito bem.
o elemento é uso para formar, ou para conectar, ou para ligar uma oração subordinada adjetiva. A seguir, o qual. O elemento o qual é um elemento do pronome relativo que podemos utilizar para ligar uma oração subordinada adjetiva. Então, vamos utilizar este elemento para a elaboração da frase ou a elaboração da oração. A professora a qual ensina matemática é dedicada. Então, qual é o elemento? A qual. Muito bem. A qual é o elemento do pronome relativo que podemos utilizar numa frase. Então, a frase seria a professora a qual ensina matemática é dedicada. Tem algumas dúvidas? Não. Bom, neste conteúdo nós aprendemos a oração subordinada adjetiva e tem um conteúdo que faz a ligação como o conteúdo do pronome relativo. Por isso eu faço uma conclusão deste conteúdo. Neste conteúdo é para tratar as orações subordinadas adjetivas. Nas orações subordinadas adjetivas é sempre precisa um elemento do pronome relativo para conectar uma frase ou numa oração principal e oração subordinada adjetiva. Meus alunos e ouvintes telespectadores, para terminar a nossa aula, queria dar algumas motivações sobre a disciplina de língua portuguesa. É melhor aprender a língua portuguesa para a nossa sabedoria mais ampla. E aprender a língua portuguesa é para levar-nos às outras nações. Ou saber falar a língua portuguesa pode levar-nos a caminhar ao mundo. Só isto a nossa aula de hoje. Continuamos na próxima edição.